Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tem um pessoal que faz, que canta aqui desse grupo, Xande, que é a Natália e o Diego. Não sei se vocês já viram uma apresentação deles aqui. E eles estão fazendo uma apresentação lá no Teatro Municipal, no dia 27, às 19h30. Se alguém se interessar, tá? Chama Cultivar um Concept, que é a apresentação deles, tá? Quem quiser maiores informações é pelo telefone 34 99 976 5914. Vou ali. Escrevi aqui, vocês não me vai lembrar. É do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte do erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nossa humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Levar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com bênção de amor, com bênção de paz, que ilumine os nossos corações, que nos ajude na nossa caminhada, que possamos seguir sempre em frente, que possamos deixar toda preguiça de lado, para que a gente possa trabalhar em nome do Senhor. Senhor, nós estamos aqui hoje na sua casa, tentando fazer o melhor.
tentando aprender um pouco mais. Queremos pedir a espiritualidade maior que esteja conosco nessa noite, iluminando o nosso palestrante, que a sua mensagem possa chegar até nós e que possamos aproveitá-la da melhor maneira possível, contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitora. Nós estamos dando início aos nossos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. É muito prazer que a gente recebe esse dom, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Na música, na última música preparatória, tinha o título de O Evangelho de Amor. E hoje nós vamos falar do Evangelho no Lar. Muitos já estão habituados com essa prática. E alguns, apesar de conhecer os benefícios do Evangelho no Lar, ainda não realizam, ou se realizam de forma muito fortuita, esporádica. Então nós vamos tentar fazer aqui um apanhado daquilo que a doutrina espírita recomenda, orienta, e até para uma reflexão, se nós estamos realmente realizando o Evangelho com racionalidade, com método. Porque muitas vezes, numa prática que se torna comum, nós naturalmente deixamos aquela prática, por algum tempo praticada, incompleta. Então, se a gente for fazer uma revisão, uma atualização de como o estudo do Evangelho, ou também chamado o culto cristão no lar, está sendo praticado, algumas pessoas vão se surpreender e falar: nossa, eu nunca pensei nisso. Eu fazia assim e deixei de fazer, eu não sabia que era errado. Então a gente vai tentar fazer um apanhado de como que é recomendado, pelo conhecimento que a doutrina nos oferece, o culto cristão no lar. Antes de tudo, o culto cristão no lar, existe uma coparticipação da equipe espiritual que vai nos assessorar e aquele grupo que se prestou, que assumiu o compromisso dessa prática. E a gente sabe que um denominador comum é que todos nós, a nossa família, o nosso lar, necessita de pelo menos um evangelho por semana. Então, se a gente for pensar em tempo de dias, a cada 7 dias seria recomendado. Isso seria o que? A posologia espiritual. Porque nós não somos os mesmos nem amanhã. O que nós fomos ontem, somos diferentes hoje. As nossas necessidades, elas são dinâmicas. A cada dia nós estamos precisando de algo novo. E o Evangelho é esta medicação. Então eu disse que é uma coparticipação. O grupo de encarnados que assumiu o compromisso desse estudo e o grupo espiritual. Onde reside o maior trabalho? A gente acha que o trabalho é nosso, mas é maior pela equipe espiritual. Lá em casa a gente reserva o domingo às 20 horas para o estudo do Evangelho no lar. Então, quando nós assumimos esse compromisso, nós estamos realizando um tratado com a espiritualidade. Ou seja, é domingo às 20 horas,
Domingo às 20 horas eles estarão lá. Aí se eu atrasar, a equipe espiritual não fica por conta nossa. A maioria trabalha em outros setores. O tempo, ele é restrito pela espiritualidade. Então, se nós não formos pontuais, nós estaremos o quê? Atropelando o bom andamento do estudo. O nome é estudo, mas o culto cristão no lar, além de estudo, ele é um tratamento espiritual, ele é um tratamento de desobsessão, ele é um tratamento para os espíritos que são convidados e trazidos para a reunião. Então, lá em casa somos eu, minha esposa e 2 filhos, 4 pessoas. Perante a equipe espiritual é um número mínimo. A equipe espiritual talvez tenha 100 ou mais participantes dessa reunião. Então, nós não temos a capacidade de mensurar. Uma pergunta muito comum: quanto tempo deve durar o culto? De 30, no máximo 40 minutos. Mas por que se estipula isso? Porque já existem trabalhos dentro da pedagogia mostrando que se a gente estende além desse tempo, o aprendizado diminui, a atenção diminui. Por isso que uma aula ela não pode ultrapassar um tempo longo. O que acontece? Uma fadiga na concentração, no foco. E isso faz diferença. E como que se dá as etapas desse estudo do Evangelho? A gente primeiro deve preparar o ambiente. No dia e horário combinado, normalmente numa mesa. E essa mesa tem que ser simples. Não precisa estar ornamentada, não precisa de ter decorações sobre essa mesa. Uma mesa simples para a leitura. E a água individualizada. Aqueles que irão participar do estudo, em casa 4, são 4 copos com água individualizados. Alguém pode levantar, mas não poderia ser uma jarra? Vamos facilitar para a espiritualidade. O remédio que eu preciso, talvez não é o remédio que a minha esposa precisa. E nem meu filho, nem minha filha. Vamos facilitar para a espiritualidade. É inteligente isso. E a primeira etapa se restringe a uma prece inicial, sucinta. Segunda etapa, uma leitura de preparação do ambiente. Então, o Chico, pelo Espírito Emmanuel, tem várias obras que têm mensagens curtas, mas extremamente valiosas, né? Com muitos ensinamentos. Então, Fonte Viva, Pão Próximo, Caminho, Verdade e Vida, tem uma coleção de obras pertinentes à preparação do ambiente. Falei em 4 pessoas, são 4 etapas. Então é a prece inicial que uma pessoa pode fazer. É por isso que é bom dividir as tarefas, não deixar para uma pessoa fazer tudo, porque isso diminui a participação, isso enfraquece o laço de pertencimento da família. E esse é um momento ímpar. Estamos estudando, recebendo tratamento, orientações. A equipe espiritual convida espíritos que necessitam de ouvir aquela lição. Então, o estudo, ele tem que ser lido em voz alta. Voz alta, mas os espíritos não tem espírito que não lê o nosso pensamento. Dependendo da enfermidade que determinados espíritos possuem, desequilíbrios, perturbações que eles ainda carregam, eles são insensíveis ao pensamento. E alguns nem reconhecem
os espíritos familiares e amigos que estão ao seu derredor. Tamanha é a confusão psíquica de determinados espíritos. Então a palavra fonada para eles é compreensível. Então, quando nós formos fazer a prece, fazer a leitura inicial, ler o Evangelho e fazer a prece de encerramento, que são as 4 etapas, tudo em voz alta. Alguém poderia levantar uma questão: ah, mas lá em casa eu moro sozinho. Todos nós temos um anjo da guarda. Alguém acha que o nosso anjo da guarda não vai participar do culto? É muita pretensão nossa achar o contrário. Onde 2 estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei, disse Jesus. Então, faça sozinho ou sozinho. Leitura em voz alta. Ah, parece que está ficando doido, está lendo a coisa, comentando. É assim que é feito. Porque nós não somos capazes de captar toda a atenção que a espiritualidade dirige para aquela mensagem. Um grande engano que se faz no estudo. Muitas pessoas escolhem um livro que não é o Evangelho segundo o Espiritismo. Totalmente recriminado. É o Evangelho que contém todo o ensinamento, todo o ensino do cristianismo primitivo, explicado pelos espíritos superiores, facilitado para a nossa compreensão. Todos os capítulos, desde a introdução até o último capítulo 28, que são as preces espíritas, esses capítulos estão interligados entre si por assuntos específicos para facilitar a nossa compreensão. Então, a obra é o Evangelho. Alguém já comentou numa discussão: ah, eu fazia o livro dos Espíritos. Ótimo livro, mas não faz parte do estudo e do tratamento proposto pela espiritualidade. Então, nós temos que ficar restritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá em casa, eu acho que é a 5ª vez que a gente está lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que a gente inicia, parece que é outro livro. Fala, nossa, você lembra disso aqui? Parece que a gente passou batido essa informação. Ora, a cada momento a gente está ganhando mais conhecimento, mais instrução. E isso muda o nosso entendimento. Então essa obra, ela vai continuar sendo estudada aqui e lá no mundo espiritual. Aliás, segundo os benfeitores espirituais, o livro mais lido lá é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, veja a capacidade que essa obra tem sobre os encarnados e sobre os desencarnados. Outro erro muito comum de ser praticado, cometido: fazer o estudo abrindo o livro aleatoriamente. Está errado. O estudo tem que ser sequencial, desde a introdução até a última prece do capítulo 28. Por quê? A equipe espiritual não está ali trabalhando? Vamos supor que no próximo domingo eu vou ler o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 14 ao 17. O suicídio é loucura. A equipe espiritual sabe quais os espíritos necessitam de ouvir esse estudo. Já está marcado. Isso facilita para a equipe espiritual. Então, durante a semana, o trabalho árduo e incessante da espiritualidade vai socorrer espíritos que muitos desencarnaram pela via do suicídio.
ou que praticaram o suicídio direto ou indireto, ou tem um familiar que sofre por essa condição, que tem uma inclinação para a ideação suicida, que está preocupado com o seu parente, com o seu amigo encarnado que está com a ideia suicida e que precisa ser consolado, orientado. Então, o assunto previamente marcado é importantíssimo para que a reunião funcione adequadamente. Então, leitura aleatória prejudica até o nosso estudo. Como é que eu vou aprender o Evangelho se eu estou abrindo, aleatoriamente o livro? Lições que eu já li, lições que eu ainda não li, ou seja, é um estudo desorganizado. Então, é importante a sequência. A estrela é o Evangelho segundo o Espiritismo. A oração, a leitura inicial, a prece final, ela não deve estender muito mais do que a leitura e o comentário do Evangelho. Outra dúvida muito comum dentro das famílias. Eu tenho criança pequena, 4, 3 anos de idade. Coloca, adequa a cadeira, o lugar que ela vai ficar, coloca desenhos para ela pintar, para participar daquela reunião. Ou seja, o desenvolvimento da espiritualidade daquele espírito que está num corpinho frágil de uma criança já está sendo educado. Os filhos vão ficar pouco tempo com os pais. 18, 20 anos já estão saindo. Então, essa sementeira, essa semeadura é importante na prática do Evangelho. É ali que a comunhão familiar, fraternal, pode ser executada. Olha que momento, sublime. Estudar as mensagens do Evangelho de Jesus em família. Então, isso nos mostra que a espiritualidade, ela está o quê? Um passo à frente de nós. Antes da gente iniciar a reunião, equipamentos são trazidos para o nosso lar, para assistência aos necessitados. Cirurgias que às vezes são feitas em nós e nós nem percebemos. Fluidos que são aplicados em nós que debelam alguma doença que nem foi diagnosticada. Olha que ferramenta preciosa que nós temos na mão e que às vezes não usamos adequadamente. Ou seja, o culto cristão no lar é uma reunião dos dois planos. Nós, muito mais ajudados por eles, socorridos por eles, do que nós prestando ajuda para eles. A nossa contribuição é muito pequena. Basta compromisso, assiduidade, pontualidade. Outra pergunta muito comum nas pessoas que iniciam o estudo é dizer: eu viajo muito, eu trabalho, meu serviço muitas vezes faz com que eu não esteja naquele dia. Não tem problema. Leva o Evangelho e faça no mesmo dia e horário na cidade onde você vai ficar aqueles dias. Para a espiritualidade, o espaço, a distância não é problema. Então, mais uma vez, é um compromisso. Existem situações em que eu tenha que falhar, algo inesperado, em emergência? Sim, mas isso é muito raro de acontecer. Muito comum nas famílias que tomaram a decisão de iniciar o estudo. Inúmeros problemas aparecem de última hora. Pneu fura, uma visita inesperada chega, alguém atrasa. Isso é comum. Por quê? Nós temos um mundo invisível que não
querem que nós tenhamos essa disposição, que tenhamos essa oportunidade bendita, né, de sermos assessorados, tratados, orientados pela espiritualidade. Então, muita coisa, muita movimentação acontece no momento em que nós estamos estudando o Evangelho do Lar. Nós somos espíritos imperfeitos moralmente, ainda não dotados de plenos conhecimentos, ainda. Por isso que nós ocasionalmente cometemos erros. Ocasionalmente nós emitimos pensamentos desequilibrados. Às vezes julgamos, condenamos, e isso, no invisível, movimenta energias. Eu ouvi uma notícia na TV que me abalou e eu fiquei muito eufórico, né? Pensei em coisas ruins. Você já disseminou o pensamento. E o que isso faz? Atração, lei de sintonia. Na hora que eu baixei a minha vibração, espíritos do mesmo padrão vibratório se aproximam. A lei de atração. Então não é incomum nós mesmos sermos os causadores das contaminações do ambiente doméstico. Então, quem tem olhos espirituais percebe uma casa contaminada, que tem fluidos negativos, forma pensamento, miasmas, infecções fluídicas. Ora, por que serve a chuva? Para quebrar uma teia de vibrações negativas, segundo a espiritualidade. Então, se não houvesse fenômenos da natureza, a nossa psicosfera ficaria o quê? Impossível de habitar. Então, olha o tanto que o trabalho da natureza ajuda no dia a dia. Mas o culto cristão no lar faz a mesma coisa. Esses espíritos bondosos trabalham e retiram essas contaminações, facilitando o nosso bem-estar. Não sei de vocês que praticam, mas o domingo, após o culto cristão que a gente realiza, a gente dorme diferente. O sono é diferente. Então, isso denota a participação da espiritualidade em nos abrir o caminho, a hora do repouso, a hora do sono, o encontro de espíritos amigos, simpáticos, estar em contato com instrutores espirituais, a nos dar conselhos, orientações, complementar o tratamento que nós iniciamos. Olha o tanto que isso é carregado de possibilidades. E mais ainda, as pessoas que chegam de repente, o que a gente deve fazer? Convidá-los para participar. Às vezes não quer participar, mas o culto ele tem que ser mantido. Me aguarda aí que daqui a alguns minutinhos a gente conversa. Hoje está dedicado, nesse horário, toda semana, o culto cristão no lar. Então isso faz com que a nossa responsabilidade, que é mínima, se torne uma rotina. Todo tratamento ele tem que ter uma posologia, uma vez por semana, né? Mas e os momentos que às vezes nós tenhamos um grande problema, uma grande dificuldade, eu posso aumentar? Pode. Peça permissão à espiritualidade e acrescente mais um dia da semana para continuar o estudo, dando a mesma sequência. E na hora que as coisas se acalmarem, volte a praticá-lo semanalmente. Então isso é uma facilidade. Isso é algo que agrada a espiritualidade. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec indaga, né? Se a prece, a oração é agradável a Deus. Sim.
Toda vez que nós realizamos uma oração, uma prece, com sentimento elevado, com fé, com confiança, Deus envia espíritos para nos ajudar. Então, o culto cristão é uma oração. Segundo a mentora espiritual de Edivaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, uma casa que realiza o culto cristão no lar, toda a rua se ilumina. Um apartamento de um prédio, todo o prédio se ilumina no momento do culto. Então perceba que quem é ajudado, quem é beneficiado, somos nós que praticamos, mas também a circunvizinhança. Então, proteção na rua onde eu moro, no estabelecimento, né? Tem pessoas que às vezes adotam o culto cristão no lar, mas no trabalho, junto com os colegas, né, que querem realizar, realiza no trabalho também, faça esse compromisso, tirar uns 20, 30 minutos para a realização desse culto. Então isso é salutar, isso é benéfico, isso só traz força, coragem, sustentação, elucidação para as nossas vidas. Então ficar longe do culto é se afastar de Deus. Toda vez que a gente se afasta de Deus e das suas leis, o que acontece? Sofremos. Porque a nossa essência é divina. Mas se a gente dá preferência às coisas materiais, às sensações, às festas, né? Nada contra. Mas o Evangelho, o estudo, a nossa família, tem que estar no altar. É prioridade. Se a gente inverter a prioridade, vamos sofrer. Esse aproveitamento, ele vai ser o quê? Minimizado, se a gente não fizer com todas essas, com esse entendimento. Então, o estudo tem método, tem que ter método, porque senão nós nos afastamos do propósito principal, que é receber conhecimento, receber tratamento e ajudar a espiritualidade ao socorro daqueles enfermos. Alguém poderia levantar uma questão justa. Eu já li o livro dos médiuns, o Evangelho, o livro dos Espíritos, Céu e Inferno, a Gênese, e não encontrei nenhuma menção sobre a prática do Evangelho no lar espírita. Onde que o Espiritismo tirou isso? Aí, tem instituição. Mas Emmanuel faz uma pergunta sobre esse livro, falando da importância. E é o espírito meio lúcido que traz no primeiro item desse livro o culto cristão no lar. E ele conta uma história que nós vamos tentar resumir aqui. Jesus, após muito caminhar, resolve passar a noite na casa de Simão Pedro. E lá naquele momento, reunidos com a família, em conversação, Jesus, olhando para o horizonte, pergunta a Pedro: Pedro, o que o pescador faz depois que ele chega da pesca? Pedro fala: olha, pega os peixes maiores, separa para levar ao mercado, porque esses que têm valor comercial, os pequenos não têm. Muito bem. Aí Cristo pergunta a Pedro: Pedro, o que o oleiro faz? Aí ele pega o barro, né, trabalha, molda esse barro para construir, né, a peça que ele deseja. Passa um pouco, Cristo faz mais uma pergunta: o que o carpinteiro faz com a madeira?
Aí ele lavra a madeira, ele corta, serra, usa o serrote, o martelo. Muito bem. Jesus, em silêncio por alguns instantes, dirige-se novamente para Pedro, dizendo: assim também é o nosso lar. Porque nós temos que trabalhar com as ferramentas que nós dispomos em arrumar o nosso caráter, a trabalhar e a educar as nossas más inclinações. Então, o lar é um laboratório de almas. E sem o esforço, o trabalho, a dedicação, a preocupação, a atenção de um para com o outro, a nossa finalidade como família fracassa. Então, uma família é uma célula dentro de uma grande sociedade que está sob a crosta tremenda. Então, se o país vai mal, pode olhar que a maioria das famílias também vão mal. Então, olha o conselho que o Cristo dá, né? Que o trabalho, o esforço, muitas vezes a renúncia que a gente deve fazer, também deve ser praticada a serviço da família. E aí Jesus vai nas Escrituras, abre sobre a mesa da casa de Pedro e começa a ler essas Escrituras. Ali, o Cristo inaugurou o primeiro culto cristão no lar. E nós estamos tentando repetir, né? À guisa da orientação do Cristo. Aquele que foi o coordenador da terceira revelação. O Espiritismo só chegou a nós pelo trabalho, pela dirigência de Cristo, com uma pleia de espíritos elevados, cujo codificador Allan Kardec assumiu esse compromisso. Então ali está ratificado por Cristo todos os ensinos que a humanidade necessita, principalmente nesse momento mais grave do planeta, que é o ápice da transição planetária, onde mortes, suicídios, depressões, transtornos mentais de todas as ordens disseminaram em todas as regiões do planeta. Nunca a humanidade esteve tão doente do corpo e da mente como nos dias atuais. O que o Evangelho, uma pergunta, o que o Evangelho poderia prevenir? Uma drogadição, um suicídio, uma depressão, uma separação. Se alguém um dia tiver a oportunidade de fazer um trabalho científico, famílias que têm o hábito do estudo do Evangelho no lar, famílias que não têm o hábito desse estudo, comparar os problemas, as resoluções dos problemas, as consequências diversas de doenças, de transtornos mentais, de suicídio, de obsessão, você vai ver que o grupo que não faz o Evangelho está mais predisposto, mais subjugado a estas complicações. Então, antes de tudo, como Joana de Ângeles fala de uma maneira poética, que a rua se ilumina, o prédio se ilumina, é um escudo protetor. Porque onde há luz, um espírito que não quer o nosso bem, ele não se sente bem, ele se sente incomodado, ele vai procurar regiões onde ele pode se realocar. Então, isso é tudo na nossa vida. A preocupação do estudo, da manutenção do Evangelho, se estenderá no além-túmulo. Então, como Humberto de Campos, porque ele foi um jornalista,
E, por exemplo, quem lê a obra dele, uma das que eu mais gosto é a Boa Nova, como que Humberto Campos teve informações daquilo, de passagens com Jesus, por exemplo, não está registrado em nenhum evangelho. Bibliotecas no mundo espiritual, que ele teve permissão de acessar e usar o telefone do Chico Xavier para que a gente soubesse. Então, olha o manancial, as possibilidades, né, que a gente tem. Então, estudar o Evangelho é algo que a gente deve empreender com todas as forças, né? Hoje não dá para todo mundo fazer, faça você sozinho. Isso é a necessidade. Ok? É um capítulo por vez? Não. Tem partes do Evangelho que um parágrafo é muito extenso. Então vai estourar lá os 30, 40 minutos, você vai ler só aquele parágrafo. O ideal é encerrar o parágrafo para ter uma continuidade no próximo dia marcado. Você entendeu? Então a disposição do estudo ele tem que guardar um sequenciamento. Então é introdução, iniciar o primeiro capítulo, né? E cada leitura seguida do comentário. Então faça a leitura, a discussão, o comentário. Eu citei, né? 4 participantes, cada um responsável por uma coisa. Prece inicial, leitura do Evangelho, comentário, prece final. A leitura de preparação. No comentário daquilo que foi explanado, é importantíssimo todo mundo dar a sua ideia. Outra coisa que é importante, que eu esqueci de citar, é importante cada um ter seu Evangelho com a mesma editora, para não ter palavras diferentes, porque os tradutores são diferentes. Por que isso? Porque quando a gente lê e ouve, a captação da mensagem é muito maior. Alguém um dia me perguntou, eu poderia usar áudio, né, livro? Não é a mesma coisa. A leitura ela é mais participativa, né? Quando a gente está lendo e ouvindo, reforça aquele ensinamento. Cada um com o seu Evangelho, porque isso dá o quê? Amplia o aprendizado. Da mesma forma o tempo, da mesma forma a participação de todos. Comenta isso aí. Eu não sei falar tudo, mas fala o que você entendeu. Então você dá o quê? Possibilidades da interação do grupo familiar. Esse participante, essa criança, esse jovem, será um adulto amanhã. Então ali está o quê? Depositado todo o conhecimento, toda a orientação para ele continuar a replicar isso. O dia que os 8 bilhões de habitantes do planeta Terra fizer o culto do Evangelho no lar, acaba-se as guerras, as doenças, os transtornos mentais. O mundo encontrará paz e equilíbrio. Tudo que a gente vive de dificuldade hoje, perante a lei de causa e efeito. Aquilo que fizemos de errado, estamos recebendo hoje. Qual que é a forma de minimizar o impacto? De sofrer com menos comoção? Estudando o Evangelho. Então a gente vai ver que o estudo do Evangelho nos acalma. Estudar o Evangelho tem consequências, como eu falei, físicas, morais, espirituais. Tratamento, desobsessão, né? Então, é como se a casa espírita fosse transferida para o nosso lar. Nós estamos fazendo lá também. Um abdica do outro? Claro que não. A casa espírita, nós temos que manter a frequência, as responsabilidades, os trabalhos, né? Aquilo que ela se propõe a fazer. Mas o nosso lar ele tem que ser esse santuário que nós comentamos. Ok?
Alguma pergunta? Tem. É sobre a água. Eu coloco também um copinho para minha cachorrinha. Eu queria saber se Perfeito. Perfeito. O princípio inteligente também é merecedor. Tem 10 anos que ela participa junto com a gente. Ela já sabe, ela fica deitadinha. Eu sempre dou aguinha para ela. Pois é. O princípio inteligente já vai tornar-se um dia espírito, já com os princípios do Evangelho. Né? Perfeito. Bem colocado. Ok? Muita paz a todos. Que Jesus nos ampare, nos proteja, que a espiritualidade amiga possa nos assessorar na nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. É importante também fazer um dom, não só explicar, mas vivenciar, né? Esse evangelho. Claro. É muito importante. Não é só a teoria, não. Pode deixar. Então vamos agora agradecer a Jesus por esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Pedir a Ele que esteja sempre conosco, nos amparando nas nossas dificuldades, nos ajudando nas nossas imperfeições. E nesse momento possamos ser envolvidos pelo amor de Jesus, pela sua paz, pelos seus bens. Que essas boas vibrações que estamos sentindo agora, nesse momento, possam nos acompanhar até os nossos lares, que possam ser estendidas a todas as pessoas que lá nos esperam, a todas as pessoas que nesse momento se encontram nos nossos pensamentos. E agradecendo sempre a Jesus pelas oportunidades recebidas, pelas bênçãos recebidas, nós estamos finalizando os trabalhos